E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer um conteúdo muito especial porque é algo que faz parte da realidade de muitos estudantes. Hoje eu vim falar sobre como conciliar estudo e trabalho. É um vídeo que é sensacional porque nele eu vou falar detalhadamente tudo o que tu precisa fazer para se preparar para uma prova como o Enem estudando do zero. Além disso, nesse vídeo eu vou disponibilizar esse cronograma de estudos. Um cronograma que eu fiz com muito carinho, especificamente para quem precisa fazer essa conciliação. Beleza? Antes disso eu tenho um recadinho que o pessoal do Descomplica pediu pra me dar pra vocês. A equipe do Descomplica tá com o plano Descomplica Top 2021. Um curso totalmente adaptado à rotina do estudante e tem como principal objetivo te salvar desse mar de matérias acumuladas. Com esse plano o aluno tem acesso a uma biblioteca com aula de todas as áreas, correções de 6 redações mensais, planejamento de estudo personalizado, exercícios online com material de apoio e aulas de aprofundamento ao vivo. Além disso, caso o estudante prefira, o plano também oferece acesso a aulas online, com conteúdo de todas as disciplinas, resolução de exercícios, atualidades, conteúdo para uma melhor organização e uma série de outros benefícios. Então, para quem quiser conhecer melhor o plano, aqui na descrição vou deixar um link com todas as informações detalhadas, beleza? Então galera, desde que eu criei esse canal eu me planejo pra trazer esse vídeo pra vocês, só que por algum motivo eu sempre deixava ele de lado. Eu sempre tive essa vontade de trazer esse vídeo porque na minha preparação pra entrar na universidade eu me considero uma pessoa totalmente privilegiada. Embora eu não tivesse a mínima condição de pagar um cursinho pra estudar, o simples fato de ter a oportunidade de estudar pra mim já era muito. Já me colocava numa posição de pessoa privilegiada. Eu falo isso porque na minha vivência, boa parte dos meus amigos não tiveram essa oportunidade de estudar em casa como eu tive não. Quando acabaram o ensino médio, e até mesmo no próprio ensino médio, a grande maioria deles tiveram que trabalhar pra colocar comida em casa. E isso galera, é o que é muito complicado porque nesse processo muitas pessoas que são brilhantes se perdem. Inclusive eu tinha um professor chamado João Freire, era um professor de matemática, que ele falava que o trabalho era o câncer do estudante. Hoje eu consegui enxergar um pouquinho disso. O trabalho, galera, ele dá uma falsa sensação de liberdade para o estudante que faz com que ele se acomode, faz com que ele deixe de ver nos estudos uma forma de progredir. Então eu sempre tive noção desse privilégio, de que ter a oportunidade de estudar em casa já era muito. Mesmo eu não tendo um livro para estudar, estudando só pelo celular, eu sabia que eu já estava vivendo uma coisa que muitas pessoas não conseguiam viver. Esse ano eu me senti na obrigação de trazer esse vídeo, principalmente porque na internet não tem conteúdo para essas pessoas. E infelizmente a gente não tem vídeos que realmente dêem morte a essas pessoas. Que pegue na mão e diga, olha meu filho, você tem que fazer isso e isso para ser aprovado. A gente até tem muitos vídeos sobre planejamento, mas infelizmente, galera, um planejamento qualquer não vai se adequar para a vida de uma pessoa que chega de 8 horas da noite em casa e no outro dia vai ter que acordar logo cedo para trabalhar. Não funciona. A gente precisa de um planejamento bem direcionado. E no vídeo de hoje eu vim trazer isso para vocês. No vídeo de hoje eu vou falar tudo o que tu precisa para realmente começar a estudar. Não largando o teu trabalho, mas conciliando essas duas rotinas. Beleza? Então pega um papel e uma caneta e vamos embora. Então, pessoal, dentre todos os fatores que a gente pode citar, para conciliar trabalho e estudo, a gente tem dois principais problemas. A falta de tempo e o cansaço. Quem trabalha, infelizmente, tem uma expressiva parte do tempo comprometido. O tempo que gasta no trabalho, o tempo que gasta para se deslocar até o trabalho, em alguns casos o tempo que gasta para fazer uma comida, para organizar as próprias coisas do trabalho em casa. Enfim, o tempo livre é muito escasso. Além disso, a gente tem um cansaço. Quem trabalha cansa. Por mais que tu passe o dia inteiro sentado, a rotina é cansativa. Quando chegar no final do dia, tu vai estar cansado. Então, antes de qualquer coisa, uma preparação intensiva, de 6, 7 horas por dia, não funciona para vocês. Tu até consegue fazer isso na primeira semana, mas depois disso tu desiste e para de estudar. E eu acho que esse é o principal erro de quem tenta conciliar estudo e trabalho. Tentar aplicar uma rotina de estudos intensiva quando a tua rotina já é muito intensiva. Por isso, o primeiro passo para quem estuda e trabalha é entender que a tua preparação para ser efetiva a longo prazo, ela precisa ser mais tranquila. Precisa ser mais leve, mas ao mesmo tempo ela precisa ser constante. Ou seja, tu deve estudar um pouquinho todos os dias, mas todos os dias tu deve estudar. Eu sempre costumo falar que a primeira etapa do estudo deve ser o planejamento. E eu falo isso porque é o planejamento quem direciona toda a tua preparação. É através dele que tu vê tudo que tem à disposição e trabalha da melhor forma possível com aquilo para atingir os teus objetivos. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre como fazer um planejamento da melhor forma possível. Então, para não ficar repetitivo, eu vou deixar o link em que eu ensino detalhadamente como se planejar aqui embaixo. Inclusive, eu vou até deixar o tempo do vídeo em que eu falo isso para vocês não perderem tempo. Mas enfim, vamos voltar para cá. Para quem trabalha, a gente tem um probleminha a mais. Além de se planejar para estudar pro Enem, vocês precisam se planejar para quando estiverem na universidade. Como assim, Felipe? Bora lá. Se tu trabalha, tu precisa de dinheiro. Beleza? Pelo menos eu acho que pouquíssimas pessoas trabalham porque gostam daquela rotina. Em 99% dos casos, o cidadão trabalha porque ele precisa de uma fonte de renda para se manter. Só que o que acontece? Quando tu é aprovado em uma universidade pública, a depender do curso, tu vai precisar largar o teu trabalho. É totalmente inviável que tu faça um curso integral, tu estude de manhã e de tarde em uma universidade pública e continue trabalhando. Então, a depender do curso, tu vai precisar largar o teu trabalho. Mas até aí tudo bem. Até porque na universidade pública a gente consegue ganhar bolsas de estudo que quebram um galho. Basta a gente se dedicar um pouquinho que facilmente a gente ganha uma bolsa. Mas claro,
qual é o problema? Essa bolsa tu não ganha a partir do momento que tu entra na universidade. Como eu acabei de falar, antes tu precisa se dedicar um pouquinho. E por mais que o teu curso não gaste, na universidade tu vai ter gastos. Tu gasta com ônibus, com almoço, com cafezinho, com xerox, enfim. Então, para segurar esses gastos enquanto tu não ganha tua bolsa, tu vai precisar ter uma reserva. Vai precisar juntar um dinheiro mensal para se segurar na universidade. Ou seja, tu precisa se preparar financeiramente enquanto tu tá estudando pro Enem. Nesse vídeo eu vou focar na preparação pro Enem, mas qualquer coisa deixa aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo só falando sobre essa parte financeira. Como se preparar para a universidade, como funcionam as bolsas, qual o valor das bolsas, beleza? Então bora lá! Para a gente montar uma preparação mais direcionada, eu vou dividir vocês em dois grupos. Os alunos que estudam e trabalham e querem cursos mais concorridos, como a medicina da vida, e os alunos que estudam e trabalham e querem cursos que exigem menos, cursos com notas baixas ou medianas. Eu vou começar falando do grupo mais tranquilo, o grupo de pessoas que estudam e trabalham e querem cursos que exigem notas menores. Quando eu falo notas menores, isso pode ser um pouco relativo, até porque o que é uma nota alta para mim pode não ser para ti, e vice-versa. Então, para dar um norte a vocês, com essa preparação, caso vocês façam tudo direitinho, dá para atingir a nota final na casa dos 700 a 730. Claro que a depender de N fatores, essa nota pode variar um pouquinho, tanto para mais quanto para menos. Mas em geral, com essa preparação, essa é a nota que vocês podem atingir. Para auxiliar vocês e ser a base da preparação, eu construí um cronograma de estudos especificamente para quem pretende atingir uma nota como essa. Foi um cronograma que eu fiz com muito carinho que eu levei um tempo para construir. Porque para trabalhar ele, eu precisei fazer um levantamento profundo das últimas provas do Enem. Eu precisei selecionar o que era mais cobrado e ao mesmo tempo criar uma linha de raciocínio para que vocês consigam entender o que estão estudando. Como é de se esperar, ele não é um cronograma que é tão pesado. Justamente por isso é um cronograma que dá para ser visto tranquilamente em um ano de estudos. Até o próximo Enem. Agora a gente vai conhecer ele e entender como se preparar para o Enem utilizando esse cronograma, beleza? Então, pessoal, esse é o cronograma, ele é composto por 14 páginas e, como eu falei anteriormente, é um cronograma direcionado para aquele aluno que almeja cursos que exigem um desempenho menor, o que de forma alguma quer dizer que ele é simples. Se vocês não tiverem uma rotina constante de estudo, eu digo com certeza absoluta, vocês não conseguem estudar tudo o que tem aqui, mas bora lá conhecer ele. Aqui é a capa, é onde tu vai colocar o teu nome. E dizem por aí, galera, que colocou o nome aqui já era. Automaticamente o camarada é aprovado. Aqui na segunda página nós temos uma página dedicada exclusivamente para o planejamento. É nessa página onde tu vai dividir as matérias que tu vai estudar em cada dia da semana e se organizar. Planejar a tua trajetória. E como eu me planejo, Felipe? Tu lembra que eu falei que ia deixar aqui na descrição o vídeo que eu ensino como fazer o planejamento? Pois bem, assistam ele que vocês vão entender de forma detalhada como fazer esse planejamento. Mas enfim, voltando pra cá, após fazer o teu planejamento, aqui tu vai colocar as matérias que tu vai estudar em cada dia da semana e aqui em metas tu vai colocar o teu objetivo. Como vocês vão ver no vídeo de planejamento, eu indico que vocês coloquem aqui em metas o curso que vocês querem, a universidade que vocês pretendem estudar, os pesos para entrar naquele curso e a nota de corte do último Enem. Essas informações são essenciais porque são elas quem vão mostrar suas prioridades na hora de estudar. Então vejam um vídeo sobre como fazer o planejamento e façam ele com muito carinho. Na terceira página a gente tem uma página que é dedicada apenas para repertório da redação. Quando vocês forem estudar redação, vocês vão estudar uma coisa chamada de repertório sociocultural. E o que seria um repertório sociocultural, Felipe? Basicamente são referências. É o conhecimento que tu acumulou ao longo da tua vida e que pode sustentar a tua opinião. Dentre esses repertórios a gente pode citar filmes, séries, documentários. Então esse espaço do cronograma é destinado para isso, para tu colocar filmes, séries e documentários que podem se encaixar na redação. Agora, pessoal, a gente chega no coração do cronograma, no conteúdo propriamente dito. Nesse cronograma a gente tem 11 páginas de assuntos propriamente ditos. Eu me condicionei a fazer uma página por matéria, então aqui só tem realmente a nata. Tudo que é cobrado com maior recorrência na prova. Todos esses assuntos estão divididos por matéria, por área e seguem uma lógica construtiva, em que a gente vai estudando um assunto por vez, vai subindo uma escadinha. Obviamente, pela proposta do cronograma, ele não aborda tudo, mas certamente a escolha das matérias é a mais estratégica possível. Beleza, Felipe, mas como ele funciona? Bora lá! Aqui do lado esquerdo a gente tem os assuntos que vocês vão estudar. Então vocês vão estudar assunto por assunto em ordem decrescente. Nada de começar embaixo, depois pular pra cima. Sigam essa ordem. Eu desenvolvi o cronograma para ser visto dessa forma, para vocês construírem o conhecimento e aprenderem o assunto de forma integral. O principal erro das pessoas que não sabem estudar é achar que o cérebro da gente funciona como uma caixa, onde tu só vai jogando informação dentro. Então, em geral, o que as pessoas fazem? Assistem uma videoaula sobre um assunto, entende ele e já vai pro próximo. Assiste outra aula, entende e vai pro próximo. E faz isso até terminar tudo. Se tu faz isso, tu não tá fazendo nada. Em poucos dias, tu vai esquecer quase totalmente daquilo que tu estudou. Para o estudo ser realmente efetivo e tu lembrar de tudo que tu estudou lá no dia da prova, tu precisa passar por algumas etapas. Se vocês perceberem, aqui do lado direito a gente tem uma grade com 5 colunas. Relevância, teoria,
resumo, exercício e revisão. Esses elementos exemplificam essas etapas, exemplificam o caminho que tu precisa percorrer para realmente aprender o conteúdo. Bora lá entender como isso funciona. A primeira coluna é a relevância. Quando vocês assistirem um vídeo sobre como se planejar, vocês vão ver que a depender do curso que vocês querem, vão existir matérias que são mais relevantes que outras e que, consequentemente, vocês precisam priorizar. Seja porque cai mais na prova, seja porque é um assunto fácil, seja porque tem um maior peso para o curso que tu quer. Então aqui nesse ponto tu vai marcar a relevância do assunto que tu vai estudar para o curso que tu quer. E anotem, galera, quanto mais relevante for o assunto, mais vocês vão precisar estudar. A teoria basicamente vai ser aquele momento que tu vai ter contato com o assunto, que tu vai assistir uma aula, que tu vai ler um livro, uma apostila. Enfim, é um momento que é muito importante porque é aqui que tu vai compreender o que é o conteúdo. Então, para fazer isso, vocês vão precisar de um material de qualidade para estudar. Eita, Felipe, eu não tenho material. Sem problemas. Eu criei um canal no Telegram para compartilhar todo o meu material de estudo de forma gratuita. Lá tem absolutamente tudo que eu utilizei na minha preparação. Tudo que eu preconizo. Então, se tu precisa de material para estudar, entra no nosso canal do Telegram que todo o material vai estar lá separadinho. Eu vou deixar o link do canal aqui na descrição desse vídeo. Beleza, Felipe, eu entendi o assunto. O que eu faço agora? Um resumo. O resumo é fundamental porque, como a gente vai ver já já, a gente vai precisar revisar aquilo que a gente estudou. E a gente faz essas revisões por meio de um resumo. O resumo, como o próprio nome já diz, vai resumir aquele conteúdo, que muitas vezes passa das 10 páginas. Se não fosse o resumo, a cada vez que a gente precisasse revisar aquele assunto, a gente precisaria estudar ele de novo, do zero. Então fazer um resumo é fundamental. Mas como eu faço um resumo, Felipe? Aqui no canal já tem um vídeo em que eu explico de forma detalhada como fazer o resumo. Pra quem ainda não sabe como fazer, eu também vou deixar o link dele aqui na descrição. Mas voltando para o cronograma, após fazer esse resumo, a gente precisa fazer exercícios. Os exercícios são tão importantes quanto a teoria. Inclusive, em algumas matérias, os exercícios são mais importantes do que a própria teoria. Fazer exercício é essencial porque, basicamente, ele quem vai mostrar como aquilo que tu estudou é cobrado. São os exercícios que trabalham o conhecimento que tu construiu. Então, galera, se tem uma coisa que tu precisa focar ao longo da tua preparação, é nos exercícios. E onde eu achei exercícios, Felipe? Simples, galera. Tu vai no Google e vai digitar exercícios, mais o nome do assunto que tu estudou, mais PDF. Ao fazer isso, vai aparecer uma série de listas de exercícios sobre aquele assunto. É só tu baixar e responder. Além disso, caso vocês ainda precisem, no meu canal do Telegram tem exercício sobre tudo. Então basta correr lá e pegar exercício do que tu estudou, beleza? Por último, a gente tem a última etapa desse ciclo de estudos. As revisões. As revisões são fundamentais porque se a gente não revisa, a gente esquece aquele assunto que a gente estudou. E de nada adianta a gente estudar que só um condenado e não lembrar daquilo na hora da prova. Então a gente fecha o ciclo de estudos com as revisões. Bora lá. Como eu reviso, Felipe? É simples, galera. Basta pegar o resumo que tu fez e ler ele de forma ativa. Para vocês que vão se preparar com esse cronograma, como são poucos assuntos, eu indico que vocês revisem da seguinte forma. Antes de estudar um assunto novo, revisa aquilo que tu viu antes dele. Bora ver um exemplo. Imagina que hoje eu vou estudar respiração celular. Então, antes de iniciar esse assunto, eu vou pegar o resumo de membrana plasmática e de citoplasma e vou revisar eles. E aqui é jogo rápido, galera, coisa de 2 minutos por resumo. Revisei, pronto, agora sim eu estudo. Fazendo isso, pessoal, chega um tempo que o conhecimento tá tão sedimentado na tua mente que basta tu passar o olho naquele resumo que automaticamente tu lembra dele. E basicamente é isso que vocês vão fazer, assunto por assunto. Tem o contato com a teoria, faz um resumo, trabalha aquele conhecimento periodicamente fazendo exercícios e também periodicamente vocês revisam. Apenas isso. Como eu falei inicialmente, o cronograma está separado por áreas. Então bora conhecê-lo um pouco melhor. Primeiramente a gente tem as matérias de natureza, biologia, química e física. Depois vem matemática e em seguida humanas, com filosofia e sociologia, geografia e história. Tanto geral quanto história do Brasil. Com relação à história, indico que vocês comecem estudando por história geral até chegar em expansão marítima, que historicamente é o momento que descobrem a América. Só a partir disso eu indico que vocês comecem com o cronograma de história do Brasil, para realmente entender todo o contexto. Após humanas a gente tem linguagens, com literatura e português, que inclusive aqui em português eu coloquei assuntos gerais de linguagens que não cabia fazer um cronograma separado para eles. Então a gente tem os principais assuntos de educação física, de tecnologia da informação e comunicação e de gramática. Por último, a gente tem um cronograma de produção de texto, ou seja, um cronograma de assuntos destinado à redação. Basicamente, esse é o cronograma. E, na minha opinião, é a preparação mais efetiva para quem estuda e trabalha e deseja cursos mais leves, com uma nota de até 730. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre a preparação para o segundo grupo de pessoas. Quem estuda e trabalha e deseja cursos mais concorridos. Pessoal, para quem estuda e trabalha e deseja um curso com nota mais elevada, como a nossa amiga Medicina, sem dúvidas a melhor estratégia de estudos é fazer uma preparação a longo prazo. Pronto, o que diabo é isso, Felipe? Bora lá! Se tu quer ser aprovado em um curso concorrido, não tem pra onde tu correr. Tu vai precisar estudar uma quantidade de conteúdos maior. Vai ter que fazer uma preparação bem mais intensiva, com mais tempo de estudo investido, com um cronograma de revisões, enfim, tu vai sofrer um pouquinho mais.
O que muitas pessoas fazem quando começam a estudar é utilizar o tempo que tem até o próximo Enem para estudar, o que em geral é menos de um ano. Nesse caso, com essa estratégia, ao invés de se preparar para o Enem desse ano, tu vai fazer uma preparação maior. Tu vai estudar para o Enem do ano que vem. Ou seja, tu vai se preparar por 2 anos. Ah, Felipe, mas eu vou perder tempo. De jeito nenhum, pessoal. Não se enganem que dedicar um tempinho a mais é perca de tempo. Inclusive, isso é algo que a gente precisa falar mais, porque essa ideia vem destruindo a preparação de muitas pessoas. Eu tenho um colega que estuda 5 anos para passar em medicina. Todo santo ano o cidadão começa uma preparação do zero e tenta fechar ela até o Enem. E um ano, por conta desse imediatismo, eu tenho que entrar esse ano. Todo ano ele quebra a cara e tá há 5 ou 6 anos nessa mesma rotina, repetindo o ciclo. Certamente, se ele fizesse um planejamento maior, de 2 anos, em 2 anos ele se preparava de forma efetiva, fazia a prova e já estava na metade do curso. Mas não, todo santo ano ele tenta fazer a mesma coisa e obter um resultado diferente. Então, pessoal, planejar uma preparação um pouco maior de forma alguma é atraso. E nesse caso especificamente, de quem estuda e trabalha, é o caminho mais simples possível. A preparação vai ser bem menos traumática, a forma com que tu se organiza vai ser bem mais elaborada, tudo é menos cansativo, além, claro, de ser um tempo muito bacana para tu organizar a questão financeira, já que 99% dos cursos concorridos são integrais. Então, sem dúvida alguma, a melhor estratégia para o aluno que estuda e trabalha, que é um curso concorrido, é essa: planejar uma preparação a longo prazo. Ao invés de estudar para o Enem desse ano, inicie a preparação agora, mas para o Enem do ano que vem, beleza? Beleza, Felipe. Mas como eu me organizo para essa preparação? Bora lá! A base da tua preparação vai ser o meu cronograma tradicional. Diferente do cronograma que eu apresentei para vocês agora há pouco, o meu cronograma tradicional é bem mais conteudista e complexo. É um cronograma que possui 32 páginas com absolutamente tudo que pode ser avaliado na prova. Todos os assuntos são separados por área e por matéria, apresentam-se de forma progressiva, ou seja, partindo do assunto mais leve ao mais complexo, e traz exatamente tudo o que tu precisa para fazer a melhor preparação possível. Com cronograma de história da arte, de língua estrangeira, cronograma de interpretação, temas para redação de todos os eixos que podem ser abordados, enfim, é um cronograma extremamente completo. Aqui no canal já tem um vídeo que eu ensino de forma detalhada como estudar por ele. Então, para não ficar repetitivo e esse vídeo ficar com 2 horas, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Assistam eles e façam o planejamento de vocês para esses 2 anos de estudo. Como estudante, eu te digo que com certeza é a melhor coisa que tu pode fazer, beleza? E é isso, galera. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se eu tiver pelo menos acendido uma faísquinha bem pequenininha, se eu tiver pelo menos despertado a vontade em alguém de estudar, pra mim todo o esforço pra fazer esse vídeo já valeu a pena. Mais uma vez, o link com os cronogramas está aqui na descrição. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo. Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!